Aleluia. Pastora Dani veio dar o testemunho aqui, né? Pastora Dani, para quem não sabe, minha sogra, apresentei ontem. Minha sogra, irmãos. Oh, aleluia. E é verdade mesmo, ela dava primícia lá 10h33. Eu falava, gente, será que é a hora? 10h33. Não, era primícia. Mas deixa eu te dizer um negócio. Tem primícia que eu recebo de um irmão da igreja. Ele vende perfume. Toda vez que ele vende um perfume, ele tira a primícia. A primícia dele dá R$1,66. Às vezes dá 90 centavos. Às vezes dá 2 e pouquinho. E tem primícia que a gente recebe. Tem uma outra igreja que a gente pastoreia, discipula o pastor lá no Mato Grosso. O pastor dessa igreja, ele é policial civil. Ganha um bom dinheiro na polícia civil. E a primícia dele é algo assim bem considerável. E eu falo isso para vocês diante de Deus, assim, com temor. Eu tenho muito mais temor quando eu vejo cair na conta lá. Chega a mensagem que cai lá, R$1,66 desse irmão da igreja, do que quando cai os 1.000 e poucos reais de primícia desse outro pastor. Porque eu vejo o peso daquilo. Porque às vezes quando a gente tem muito, não é tão difícil dar assim. Afinal de contas tem bastante. Agora você imagina você tirar a primícia de R$1,66. Eu sei que o que Deus vai fazer na vida daquele jovem lá vai ser algo extraordinário. Eu vou contar o testemunho dele para vocês, não tenho dúvida disso. Amém? E eu quero compartilhar com você agora o poder da semente. Diga comigo, o poder da semente. Olha para quem está do lado e fala assim, o poder da semente. Diga para essa pessoa, toda semente carrega um potencial extraordinário dentro de si. Você sabia que se você pegar uma semente, vamos pegar uma semente de uma árvore qualquer, me ajuda aí, semente de manga, tem manga aqui? Tem bastante manga lá também. Aí você pega uma semente de manga e você põe na sua mão, é só uma semente, amém? Depende da maneira que você está olhando, porque se você pegar essa semente de manga e plantar, você vai ter um pé de manga. E quantas mangas um pé de manga dá por produção? Não vou nem falar durante toda a sua vida, por produção. 300 mangas, 400 mangas. Então presta atenção, atrás de toda semente, não é apenas uma árvore que nós temos. Atrás de toda semente existe uma floresta. Basta você enxergar da maneira correta. Porque se você plantar uma semente, você pegar as sementes dessa árvore que você plantou e plantar de novo, você não vai ter apenas uma árvore, irmão. Você vai ter uma floresta. Toda semente carrega em si o potencial de se tornar uma grande floresta. O que determina na mão de quem ela cai? Na mão de algumas pessoas a semente morre na mão delas, porque elas não têm um coração liberal. Mas na mão de algumas pessoas que entendem o princípio, elas deixam a semente morrer. E quando a semente morre, ela produz. Olha para o irmão e fala assim, a semente tem que morrer. Jesus é a semente que Deus deu em favor da minha e da sua vida. E Jesus disse que se o grão de trigo caísse na terra e não morresse, ele ficava sozinho. Mas se ele morresse, daria muitos frutos. Diga assim comigo, eu sou o resultado da colheita da semente que Deus plantou. Você consegue entender isso? Porque atrás de toda semente tem o potencial de uma grande floresta. E eu quero mostrar isso para você. Porque existe um decreto de Deus em favor da semente e ela precisa obedecer. Gênesis 1:11 vai estar escrito isso. Abre aí comigo, Gênesis 1:11. Pessoal da mídia aí, Gênesis 1:11. Essa palavra aqui mudou minha vida, irmãos, de verdade. Quero escrever um livro sobre isso aqui porque eu vejo que tem pouca literatura no Brasil sobre isso, né? Sobre literaturas sérias que ensinem de fato o princípio, né? Gênesis 1:11 diz assim, então disse Deus. Quem foi que disse? Toda vez que você lê então disse Deus, irmão, presta atenção porque vai vir algo importante. Amém? Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. Diga comigo, e assim é. Amém? José começou de novo.
Presta atenção, existe um decreto de Deus sobre a semente. Qual é o decreto? Toda árvore vai produzir sementes que deem frutos segundo a sua espécie. Qual é o decreto de Deus? Toda semente que for lançada na terra não tem a opção de não produzir. Diga comigo, toda semente que for plantada não tem a opção de escolha, ela tem que produzir. Diga, ela vai produzir, porque ela está debaixo de um decreto de Deus. Diga amém. Presta atenção, eu e você temos livre-arbítrio, sim ou não? O pastor Evandro convidou um monte de gente para essa conferência e muitas pessoas decidiram não vir. É livre-arbítrio, você veio aqui porque você quis vir, amém? Ninguém te obrigou. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Você escolhe se você quer obedecer a Deus, sim ou não, amém? Você aprendeu sobre o princípio do dízimo. Algumas pessoas vão fazer, talvez outras não vão fazer. Por quê? Porque elas têm livre-arbítrio. Diga comigo, eu tenho livre-arbítrio. Diga comigo, eu escolho. Vai ter consequências as suas escolhas? Com certeza. Toda escolha ela vai gerar uma consequência, ou boa ou ruim, ou bênção ou maldição, óbvio. Mas a escolha quem faz é você. E a semente tem escolha se ela vai produzir ou não? Diga comigo, não. Por quê? Porque ela está debaixo de um decreto de Deus. Qual é o decreto? Toda semente produza fruto segundo a sua espécie. Ah, pastor, mas será que é desse jeito? Presta atenção. O universo está debaixo de uma ordem de Deus. Você já reparou que o sol não se atrasa nem um dia para nascer? Por quê? Porque Deus deu uma ordem. Você já reparou, olha aqui para mim, você já reparou que o firmamento não cai do céu, que são as estrelas? Por que não cai? Porque Deus deu uma ordem. Fixe o firmamento, você vai ficar lá. Você não vai descer de lá. Por quê? Porque, presta atenção, o universo não tem livre-arbítrio, como eu e você temos. Quem está entendendo isso? O universo ele não tem escolha, eu quero obedecer ou não quero obedecer. O que Deus disse na criação? Haja luz. E o que aconteceu? Houve. Você sabia, esses dias eu vi isso, eu fiquei encantado, que o universo está em expansão até hoje. O universo está se expandindo, os cientistas descobriram isso há pouco tempo atrás. E eu peguei um texto aqui de um artigo para me ler para você. O universo está se expandindo cerca de 9% mais rápido que o esperado com base na sua trajetória, vista logo após o Big Bang. Eles falam Big Bang, mas foi o haja luz de Deus que deu aquela explosão toda. Por que o universo está se expandindo? Porque Deus não colocou um limite, haja luz até que aconteça alguma coisa. Haja luz até que eu mande para... Deus só falou o seguinte, haja, e o universo está fazendo o quê? Obedecendo até hoje. Sabe por quê, irmão? E ele se expande, sabe em qual velocidade? Eu ri disso quando eu vi ali, irmão. O universo se expande na velocidade. Por quê? Porque um dia Deus disse... Parece tão óbvio, mas é tão lógico, mas é tão incrível. Por quê? Porque o universo está respondendo a uma ordem direta de Deus, ou seja, ele não tem opção. O sol vai nascer todos os dias, as estações do ano vão vir sempre, porque não tem opção. O universo, o cosmos, está debaixo de uma ordem de Deus. Eles não têm opção. Eu e você temos, o universo não tem. Diga amém. E a semente, ela não é uma lei natural, a semeadura não é uma lei natural, ela é uma lei espiritual que se manifesta naturalmente. A semeadura é uma lei espiritual que se manifesta naturalmente. Então ela é uma lei espiritual, ela está debaixo de um decreto de Deus. Por isso que tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Obrigado pelo amém empolgado que você deu aí, me deu uma animada violenta aqui, fiquei cheio de gás agora. Agora eu vou até meia-noite também, só porque você não deu amém. Não, agora não adianta mais. Agora só ouve agora. Pastor, e a Bíblia diz isso? Claro. Porque toda semente está debaixo de uma ordem de Deus, um decreto de Deus. Coloca para mim Gálatas 6:7, por favor. Não se deixe enganar. De Deus não se... Pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Então presta atenção,
Tudo que o homem semeia, o homem vai. Por quê? Porque a semeadura está debaixo de uma lei de Deus, de uma ordem de Deus. Toda semente vai produzir fruto segundo a sua espécie. Quer você acredite ou não acredite, quer você queira ou não queira, não importa o que você faça, tudo que você semear, seja de bom, seja de ruim, vai ter colheita. Por isso que Paulo vai dizer: aqueles que semeiam na carne, da carne colherão a corrupção da alma, mas aqueles que semeiam no Espírito, do Espírito colherão vida. Está em meu e seu poder escolher o que vamos semear. Não está o meu e o seu poder escolher se vamos colher ou não. Isso já tem uma ordem de Deus direta, garantida, dizendo que tudo que você semear, você vai colher. Diz amém. E o ato de eu plantar alguma coisa e achar que eu não vou colher, o texto diz que isso é zombar de Deus. Quando você planta algo e você acha que não vai colher, o texto está dizendo que pessoas que fazem isso, elas zombam de Deus. O texto começa dizendo: de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Ou seja, então quando eu planto algo, não importa se é bom ou se é ruim, você vai colher. Diz amém. Pastor, mas parece que tem hora que eu planto agora e parece que demora para vir a colher. Tem coisas que parecem assim, sim ou não? Sabe por quê? Vou te responder isso. Porque ao contrário de você, Deus conhece o futuro, você não. Deus sabe qual é o melhor momento para você ter a colheita, irmão. Porque às vezes, se fosse dentro de um tempo normal, você receberia a colheita logo ali na frente, mas viria em um momento que não seria tão importante, viria em um momento que não faria diferença. Aí sabe o que Deus faz? Deus coloca no juro dos céus. Diga comigo: juro dos céus. Na terra não tem, quando o pessoal colhe a semente e deixa lá no celeiro, está rolando juro ali, irmão. É semente, mas está tendo juro. Tem o juro dos céus. Deus coloca lá, deixa essa colheita aqui, vai gerando juro, porque eu sei que ali na frente, o meu filho, a minha filha vai precisar de algo sobrenatural. A pastora Dana não veio aqui contar o testemunho que a primícia dela foi mais de 7 mil reais. Assim, primícia, irmão, não é dízimo não, tá? Primícia. E de fato antes a primícia dela era 10 e pouquinho, 6 e pouquinho, né? O que aconteceu? Ela estava vendendo uma casa lá, irmão, que estava, ó, aquele trem vai, não vai, emperrado. Quase 2 anos já aquele trem vendendo? Ano e poucão já, né? Quase 2 anos. E vai, não vai, pô, tá mão de corretor, não vendia. Nesse culto que eu estava ministrando essa palavra, no final eu chamei as pessoas para orar, liberei uma palavra e ela se agarrou àquela palavra. Isso foi em janeiro. Irmãos, não tinha placa de vendas na casa. Sabe como é que você vender uma casa que não tem placa de vendas? Sabe o que é isso, irmão? Diga comigo: Deus sabe o melhor momento para me entregar a colheita. É que você é ansioso demais, irmão. Você fica querendo um negócio para amanhã. E Deus sabe que amanhã não vai ser bênção para você. Deus sabe que amanhã não vai funcionar. Mas você zomba de Deus quando você pensa que você planta e que você não vai colher. Você está zombando de Deus. Então eu sei que se eu plantei, irmão, se eu plantei, essa colheita vai me alcançar. E quanto mais tempo ela demora para chegar, mais o juro do céu é acrescentado sobre ela. E quando vem, irmão, vem com juros, correção monetária, vem com tudo que é tipo de qualidade de bênção de Deus para a sua vida. Então entenda algo: o que você tem plantado você vai colher. Nada que você lança em Deus é perdido, nada. Acontece que Deus sabe o melhor momento para vir a sua colheita. Diz amém, vaso. Por isso que a Bíblia estabelece 3 medidas para a colheita: colheita 30, 60 e 100 por 1. Baseado nisso, irmão, eu quero aprofundar aqui agora e quero perguntar como é que está os seus plantios, porque da colheita é fácil falar, difícil é falar do plantio, porque a colheita é só resultado daquilo que a gente planta. O que faz a diferença mesmo é o que a gente planta, não é o que a gente colhe. Diga comigo: o que faz diferença é o que eu planto, não o que eu colho. Porque o que a gente colhe é só resultado, é só consequência. O ato que vai gerar consequência é o plantio. Quem está entendendo diz amém. Irmão, vou pular 2 tópicos dessa mensagem para não poder ir lá para o final dela, para a gente poder ter mais qualidade aqui no ensino. Amém? Baseado nisso eu quero falar com você. Tinha mais 2 tipos de plantio, mas baseado nisso eu quero falar com você sobre plantio financeiro.
Como está o seu plantio financeiro? Você está aprendendo aqui princípios, você aprendeu o princípio sobre dízimo, amém? Dízimo, ficou claro para você o que é dízimo? Você aprendeu o princípio de primícia, ficou claro para você que se trata de honrar o enviado de Deus, honrar o sacerdote que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se não tiver isso, irmão, não tem bênção de Deus sobre você. O texto em Zacarias é claro que através da primícia Deus ordena a bênção na sua casa. É a primícia que faz isso acontecer. Nós vimos sobre isso. Mas eu quero falar agora com você sobre um princípio que rasga o céu, eu vou mostrar para você. O princípio da semeadura, o princípio da oferta voluntária, rasga os céus sobre nós. Baseado nisso, como está a sua vida de plantio na área financeira? A Bíblia usa essa figura de linguagem, plantio-colheita, para muitas coisas, inclusive finanças. Olha só o que diz em Lucas 6,38. Coloca para mim. Lucas 6,38 diz assim: deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Você já reparou que em Deus, era uma coisa que eu tinha comigo, irmão, e isso me matava, porque eu pensava assim, por que em Deus eu primeiro preciso dar para depois Deus dar para mim? Seja sincero, quem já pensou isso também? Levanta a mão aí, além de mim, não, seja sincero, pode levantar. Eu ficava assim, mas não faz sentido, porque se Deus é que tem mais, Deus é que deveria me dar, e aí do que Deus me dá, eu dava. Não faz sentido assim? Por que não é assim? Diga comigo, porque toda semente já tem o sim de Deus, e já está debaixo de um decreto de Deus. Quando? Lá no começo, lá no Gênesis, Deus disse, toda semente vai produzir segundo a sua espécie, ou seja, já tem uma ordem de Deus em seu favor. Por isso todo o texto que você vai ler sobre finança vai incentivar você a fazer. Por quê? Porque da parte de Deus está pronto. Vai incentivar você a se mover. Por quê? Porque Deus já se moveu. Vai incentivar você a se posicionar, porque Deus já se posicionou em seu favor. Então às vezes a gente fica esperando, falando, se Deus fizer eu vou fazer. Não, irmão, presta atenção, Deus já fez. Eu vou dizer de novo só para quem acreditar, Deus já fez. Deus já fez, está feito. É por isso que todo texto que você lê sobre finança na Bíblia vai ser desafiando você a fazer, porque do lado de Deus você já tem o sim de Deus para a sua semeadura. Dá uma cutucada no irmão e fala assim, você já tem o sim de Deus. Por isso o texto começa, deem e será dado a vocês. Por isso que todo texto que você vai ver sobre finanças, você vai ver as pessoas se movendo, ou o texto levando as pessoas a se mover. Por quê, irmão? Porque Deus jamais ia pedir para você fazer algo, se Ele já não tivesse feito primeiro. Quando Deus desafia você a fazer, é porque o sim dEle já está pronto para você. Diga aleluia. A vida de Deus só pode fluir plenamente onde há generosidade. A generosidade destrava, isso aqui você precisa anotar, a generosidade destrava o meu futuro. Diga isso comigo, a generosidade destrava o meu futuro. Pastor, onde é que está isso? 2 Reis, capítulo 17, a história da viúva de Serepta. Presta atenção, eu amo contar essa história, porque ela tem elementos extraordinários. Eu não vou ler porque é muito grande o texto, mas depois você pode ler, 1 Reis 17. Você conhece a história? O profeta Elias libera uma palavra dizendo assim, segundo a minha palavra não vai ter chuva, por conta do profeta Acabe, por conta de Acabe. Acabe servia ao deus Baal, e o deus Baal, uma das características do deus Baal era o deus da fertilidade, era o deus da produção. Então, Elias faz o quê? Você é o Deus da produção, eu quero saber o que você vai fazer quando o meu Deus fechar o céu e parar de chover. Quem que planta e colhe sem chuva, irmão? Ninguém. Então Elias chega e fala assim, segundo a minha palavra não vai ter chuva. E a Bíblia diz que Deus manda Elias para o riacho de Queriate, para o ribeiro de Querite, e ele fica sendo sustentado por Deus ali, mas vem uma fome tão grande sobre a terra, por conta da seca, que o rei da cidade, estava tomando sopa de graveto, irmão. Você sabe o que é graveto? Quem sabe o que é graveto? Madeira, pedaço de pau. Agora você imagina, se o rei está fazendo sopa de graveto, como é que está o súdito? Se o rei está tomando sopa de graveto, irmão, como que está o povo? E enquanto isso, sabe como é que estava o profeta? No riacho de Querite,
sendo sustentado, tomando água fresca, e Deus, a Bíblia diz que Deus mandava todo dia um corvo para servir de alimento para o profeta. O profeta estava comendo churrasco de corvo na beira do Querite, o rei estava tomando sopa de graveto. Sabe por quê, irmão? Para você entender que Deus não tem dificuldade de sustentar o seu profeta. Estava rolando uma fome monstruosa, mas o profeta estava sendo sustentado com churrasco e água fresca. Por quê? Porque quem levanta o profeta é Deus, então quem sustenta o profeta é Deus. Mas aí no meio do negócio Deus falou assim para Elias: sai agora e vai para esqueci o nome, para a cidade de Serepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Fica imaginando Elias pensando: bom, se aqui Deus estava mandando churrasco, Deus arrumou uma velha rica para me bancar, e agora vai dar tudo certo, uma viúva para me sustentar, está tudo certo. Quando Elias chega na cidade, a viúva está pegando graveto para fazer um fogo, para fazer o bolo, passar o bolo. E Elias pede água, ela pega, e ele fala assim para ela: traz também um pedaço de pão para mim comer. E ela diz assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho senão um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. A tua serva vai cozinhar para que eu e o meu filho comamos e depois morramos. Esse era o decreto de morte que havia sobre a viúva. Presta atenção, Deus tirou Elias do riacho, não é porque tinha acabado os corvos, irmão. Deus podia ficar sustentando Elias ali o resto da vida. Deus enviou Elias para a viúva, porque era a última refeição que a viúva ia fazer. Ou ela semeava aquilo, ou ela morreria de fome. Quem está entendendo? Olha aqui para mim, tem horas que a gente se depara com o último bocado na panela, né? o último dinheirinho da conta. A gente fica pensando assim: meu Deus, Deus podia mandar um recurso, Deus podia fazer alguma coisa. E sabe o que Deus vai fazer, irmão? Diga comigo: Deus vai me mostrar uma necessidade no profeta. E presta atenção, Deus vai deixar você ver a necessidade do profeta, não é porque Deus não pode sustentar o profeta, porque Deus estava sustentando o profeta com churrasco, enquanto o rei estava passando necessidade. Deus vai te mostrar uma necessidade no profeta, porque Deus quer mudar a sua vida, não porque Deus não pode sustentá-lo, porque quem levantou o profeta é Deus que sustenta ele. Mas em algum momento Deus manda Elias, e Elias chega lá, Deus fala assim: mas eu vim aqui, você falou que ia me sustentar, mas a viúva não tinha nada. Parecia que era Elias que não tinha nada, mas na verdade quem não tinha, irmãos, era a viúva, ainda que ela tivesse um punhado. Sabe por quê? Porque Elias tinha o Jeová Jiré junto com ele. Ele sabia do Deus provedor que ele carregava. E qual que é a proposta de Elias? E o que eu acho incrível, sabe o que é? A gente tem lá ação social na igreja, a gente ajuda as pessoas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você entenda que quando Deus quer mudar a realidade de alguém, Deus não manda um sacolão para essa pessoa. Quando Deus quer mudar a realidade sua, irmão, Deus não vai pôr um dinheiro na sua conta. Quando Deus quiser mudar a sua realidade, sabe o que Deus vai fazer? Pergunta para mim: o que, pastor? Vai dar para você a oportunidade de você semear. Porque só tem uma coisa que pode mudar a sua vida, irmão: o poder da semente. Nada mais pode. Então o que Deus faz? Deus tira o profeta da onde ele estava vivendo, na água fresca e no churrasco, para mandar para a viúva sustentar, sendo que a viúva só tinha um punhado para ela. Mas Deus precisava mudar a sentença de morte que estava sobre a viúva. Qual era a sentença? Nós vamos comer e vamos morrer. Eu fico imaginando se é no dia de hoje, irmão. Se o profeta chega na viúva e fala assim: ó, beleza, vai comer, vai morrer, beleza, me dá aqui, traz para mim primeiro. Ia sair no programa policial tudo, Atena, pastor bandido, come o último pedaço de bolo da viúva, e eu já posso imaginar o da Atena xingando o pastor, aquela coisa toda. Se fosse nos dias de hoje, com certeza. Porque o mundo, ele anda na contramão de Deus. Deus permite vermos necessidade na vida do profeta, não é porque Deus não pode suprir. Eu vi o irmão contando aqui que viu que o pastor estava sem o carro e tal, e aí ofereceu. Parece que o pastor estava sem o carro, irmão, mas presta atenção, Deus permite nós enxergarmos algumas necessidades na vida do profeta, não é porque Deus perdeu a capacidade de provê-lo, é porque Deus está nos dando uma oportunidade de mudar nossa vida. Porque se aquele que entrega um copo de água para um profeta na qualidade do profeta recebe galardão de profeta, imagina para aquele, irmão, que abençoa o profeta de uma forma generosa e abençoadora. O que acontece com essa pessoa? Quem está entendendo? Então a viúva, ela ia comer e ia morrer, tinha uma sentença de morte. Por isso que a frase é:
A oferta que eu faço pode mudar o meu futuro, pode transformar. Deixa eu perguntar, você sabe o que vai acontecer com você no seu futuro? Alguém sabe? Então, se nós não sabemos, sabe uma coisa boa que nós podemos fazer em prol do nosso futuro? Garantir que quando nós chegarmos no futuro, a gente tenha boas colheitas para fazer naquele lugar. Como que eu faço isso, pastor? Você pode antecipar o seu futuro. Você pode, é como quando você oferta, irmão, é como quando você vai lá no seu futuro, planta, e você volta aqui para o presente. E aí você vai andando de novo. Quando você chega no futuro, tem uma colheita pronta para você lá. Isso é o poder da oferta. Quando Elias olhou para a viúva e disse assim, ela disse, olha, eu não tenho nada a não ser um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou comer e vou morrer. Elias falou assim, vai lá e faz o bolo, mas traz primeiro para mim. Consegue entender um negócio desse, irmão? Se fosse só a viúva já seria terrível, sim ou não? A mulher falou que tinha um filho. Como que o profeta fala, traz primeiro para mim? A mulher tinha um filho. Quem é pai aí? Pai, mãe, levanta a mão aí, deixa eu ver. Você consegue entender isso? Você tirar da boca do seu filho? As coisas de Deus, irmãos, elas são loucura, mas os princípios funcionam. As coisas de Deus parecem loucura, mas são princípios que funcionam. Elias olha para ela e fala assim, faz o bolo, mas primeiro traz para mim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, a farinha da vasilha não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus enviou o profeta, irmão, para mudar a história daquela viúva. Deus não estava enviando o profeta para a viúva sustentar o profeta. Deus estava enviando o profeta para que aquela viúva tivesse aonde semear, para que a história daquela viúva não acabasse ali. Quem está entendendo diz amém. Você conhece a história, ela traz o bolo para o profeta e a história dela é totalmente modificada. Agora você imagina o que acontece com uma viúva, se o próprio rei está tomando sopa de graveto, e agora a viúva tem farinha e azeite em abundância. O que você acha que aconteceu com ela, irmão? Financeiramente, o que você acha que aconteceu com alguém? Todo mundo quer farinha e azeite, mas ninguém tem. O rei não tem. O que aconteceu com essa viúva? O que você imagina que aconteceu com ela? Imagina você ter um negócio que só você tem e todo mundo quer. Quem está entendendo diz amém. Existe algo que Deus já te deu, que vai liberar aquilo que Deus te prometeu. Vou dizer de novo. Existe algo que Deus já te deu, que vai liberar aquilo que Deus te prometeu. Quem tem promessa de Deus diz amém. Então existe algo que Deus já te deu, que vai liberar aquilo que Deus te prometeu. Pastor, que loucura é essa? Onde é que está isso? Diga comigo, Abraão. Forte, Abraão. O que Deus prometeu para Abraão? Pai de multidões. Essa foi a promessa, sim ou não? O que Deus deu para Abraão? Diga comigo, um filho. Diga forte, um filho. Deus promete uma grande multidão, mas dá para ele. E aí quando esse filho estava com 15, 16 anos, Deus fala para Abraão, Abraão, tem um negócio sério para falar contigo. Pega seu filho, seu único filho, e sobe até o Monte Moriá e ofereça ele como sacrifício a mim. É engraçado, irmão, porque Deus te promete uma grande multidão, mas Ele te dá apenas um filho. Desse filho viria a grande multidão. Só que daí quando você tem aquele único filho, que não veio a multidão ainda. Uma coisa era Deus pedir um filho se ele de Abraão tivesse 10. Deus pede um filho para Abraão quando Abraão só tem um. A Bíblia diz que Abraão acorda cedo para sacrificar o menino. Vai com o menino, sobe com ele. Olha aqui para mim. A gente conhece Abraão como pai da fé, sim ou não? Mas Abraão, ele é o pai da fé, não por aquilo que ele recebeu de Deus, por aquilo que ele entregou para Deus. Porque aquilo que você entrega é mais importante do que aquilo que você recebe. Abraão é o pai da fé, não é porque ele recebeu muitos filhos depois e muitos descendentes. Abraão é o pai da fé, porque ele teve coragem de entregar o que ninguém entregou. Aquilo que você entrega é o que faz diferença na sua vida, não é o que você recebe de Deus, porque aquilo que você recebe é só a consequência
daquilo que você está disposto a entregar. Olha para quem está do lado e fala assim: até onde você está disposto a entregar? O que muda a sua vida não é o que você recebe, mas o que você entrega. Quem está entendendo isso diz amém. O que muda as nossas vidas não é o que recebemos, é o que entregamos. E esse é o grande problema, porque não vivemos milagres extraordinários, porque nós só queremos receber, receber e receber, quando nós já temos o sim de Deus para todas as sementes que nós semearmos. E Deus está dizendo: aquilo que eu já te entreguei vai liberar o acesso para aquilo que eu te prometi. E a gente fica falando: Deus, quando o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu? E Deus está bradando do céu dizendo: aquilo que eu já te entreguei vai liberar o acesso para aquilo que eu te prometi. Só que às vezes a gente fica preso no Isaac. Enquanto você ficar preso no Isaac, irmão, você vai travar a grande descendência. A promessa de Deus era uma grande descendência. Por isso que Deus precisava pedir Isaac. Porque enquanto Isaac não morresse no coração de Abraão, a grande descendência não podia nascer. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida só pode nascer quando você estiver disposto a entregar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Ah, pastor, por que Deus faz isso? Porque Deus quer saber, irmão, se aquilo que Ele já nos deu é mais importante do que aquilo que Ele já nos prometeu. Tem pessoas que elas estão tão ludibriadas com aquilo que Deus já deu. Imagina se Deus desse o que prometeu. Tem pessoas que elas já estão idolatrando aquilo que Deus deu. Nem um glória a Deus aí, vaso. Tem pessoas que elas estão tão obcecadas naquilo que Deus já deu, que elas estão abrindo mão daquilo que Deus prometeu. Deixa eu te falar, irmão, Isaac pode até ser importante, mas se Abraão não tivesse disposto a entregar Isaac, não teria uma grande descendência, não teria uma grande nação, não teria milhares e milhares de milhões de filhos espalhados, porque aquilo que Deus já te deu vai liberar o acesso para aquilo que Deus te prometeu. Quem está entendendo isso diz amém. Diga comigo: o que muda a minha vida não é o que eu recebo, o que muda a minha vida é o que eu entrego. O que mudou a vida de Abraão foi o que ele entregou. Quando você pega a história dos homens de Deus, o que mudou a vida deles não foi o que eles receberam. O que eles receberam foi só consequência do plantio. O que mudou a vida deles foi o que eles entregaram. Até onde você está disposto a entregar? Até onde você está disposto a ir para conhecer a Deus? Lembra ontem quando eu falei que a verdade de Deus ela é absoluta, mas ela é fragmentada. Você pode conhecer, existem mais de 70 nomes de Deus: Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shabaó, Jeová Siquenu, e vai embora, porque são várias faces de Deus, e você pode conhecer uma e não conhecer outra. Existe uma face de Deus que é Jeová Jiré, o Deus provedor. Tem pessoas que vão passar pela terra e não vão conhecer essa face de Deus, não vão conhecer essa identidade de Deus, porque não vão se relacionar com Deus nesse nível. E vai ser terrível, irmão, você chegar na eternidade e você vai entender o que era para você ter vivido, e você não viveu porque você não foi capaz de abrir mão daquilo que Deus já havia dado para você receber e acessar aquilo que Ele havia prometido. Porque, como eu disse, às vezes nós idolatramos o Isaac, irmão, mas o Isaac nem é a grande descendência, e a idolatria ao Isaac pode barrar e vai barrar a promessa de Deus na nossa vida. E quando Abraão tem um filho, ia ser muito fácil para Abraão idolatrar o filho dele, muito fácil, porque ele não podia ter filho, teve um filho com 100 anos, então Deus vem e fala assim: eu preciso quebrar a idolatria do seu coração, e para quebrar a idolatria do seu coração eu te dou um filho, mas eu te prometo uma grande descendência, mas para liberar a grande descendência, eu preciso que você devolva o filho a mim, confiando que eu que prometi a grande descendência, vou fazer na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Gênesis 15, a partir do 3, estou quase encerrando já. Deixa eu contextualizar você, aqui estava rolando um bate-papo de Abraão com Deus. Abraão estava falando para Deus assim: Deus, quando você vai cumprir o que você prometeu?
porque o senhor prometeu, eu já estou perto de morrer, Eliezer, que é o servo da minha casa, que vai herdar tudo que eu tenho, quando que o senhor vai prometer? Quando que o senhor vai cumprir o que prometeu? Olha o que Deus responde. E acrescentou, isso aqui é Abraão dizendo, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será sua descendência. Está vendo que Abraão está dizendo assim, você não me deu filho, Deus está dizendo assim, ô seu cabeção, olha para as estrelas e conta, assim vai ser sua descendência. Abraão, você está me pedindo filho, eu estou falando com você sobre descendência, porque a gente comunica com Deus, irmão, na medida da nossa fé que é pequena, mas Deus comunica conosco na medida de toda a realidade do céu que Ele quer dar para nós. Abraão está pedindo um filho, um herdeiro, Deus está dizendo, eu vou te dar uma grande descendência. Quem está entendendo aí diz aleluia. E Abraão creu no Senhor, 6, isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você essa terra como herança. Perguntou Abraão, e aqui eu preciso que você preste atenção, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? O que Deus está dizendo? O que Abraão está dizendo? O Senhor não me deu filho, Deus está dizendo assim, Abraão, olhe para as estrelas do céu, eu vou te dar uma grande descendência. E Deus continua, não é só grande descendência, eu tirei você de Ur dos Caldeus, eu vou dar para você a terra que eu te prometi, ou seja, eu vou te dar uma grande descendência e vou fazer de você uma grande nação. E aí Abraão pergunta, versículo 8, perguntou a Abraão, ó soberano Senhor, como eu posso ter a certeza que eu vou tomar posse disso tudo que o Senhor está prometendo? Versículo 9, presta atenção que aqui está a chave. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Versículo 10, e Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, presta atenção no detalhe, cortou-os ao meio, cada metade em frente à outra, ou seja, a metade dianteira do novilho, na frente da metade do traseiro, a metade da frente da cabra, na metade da frente da traseira da cabra, cortou, mas deixou alinhado, você vai entender o porquê disso. Porém, Abraão trouxe os animais e cortou-os ao meio e colocou a metade de frente à outra, as aves, porém, ele não cortou, você vai entender também. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Abraão pergunta assim, Deus, como é que eu posso ter a certeza que o Senhor vai cumprir tudo que o Senhor prometeu? Sabe o que Deus responde para Abraão? Abraão, você vai trazer uma oferta para mim, você vai trazer para mim um novilho, você vai trazer para mim uma cabra e você vai trazer para mim um carneiro, todos com 3 anos de idade, você vai cortar eles ao meio, vai colocar um de frente com o outro, a rolinha e o pombinho você não vai cortar. O que Deus estava pedindo para Abraão, irmão? Fala comigo, uma oferta. Diga mais forte, uma oferta. Por quê? Abraão está perguntando, Deus, como eu vou saber que o Senhor vai cumprir? Deus está dizendo assim, você vai saber que eu vou cumprir, porque você vai trazer uma oferta, e eu vou abrir os céus sobre a sua vida. Presta atenção, Deus pediu 3 animais, Deus pediu uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, presta atenção nesse detalhe. Existem 3 céus, o apóstolo Paulo disse que foi levado até o 3º do céu, e viu coisas inefáveis que não é digno nem de falar. Presta atenção, 3 céus, o céu onde Deus habita, 3º céu, o 2º céu, principados e potestade. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E o 1º céu, que é o céu dos homens, presta atenção nisso, o 1º céu, que é o céu dos homens. 3 céus, o que Deus pede para Abraão? Me traz 3 animais, cada um desses animais representa um céu desse. E o que Deus fala para Abraão? Eu quero que você corte esses animais no meio. Sabe por quê, irmão? Porque a oferta, ela rasga os 3 céus. Os 3 céus precisam reconhecer o princípio da oferta. O céu onde Deus está reconhece o princípio da oferta. O céu dos principados e potestades reconhece o princípio da oferta. E o céu dos homens também reconhece o princípio
da oferta, diga amém. Mas a Bíblia diz que a pombinha e a rolinha ele não cortou ao meio, porque a rolinha e o pombinho significa o Velho e o Novo Testamento, e ele não cortou-os ao meio, porque o Velho e o Novo Testamento não está dividido como as pessoas acham que estão. O velho é a sombra do novo, o novo é o cumprimento do velho, mas tudo é uma coisa só. Com o entendimento a gente consegue entender, irmão, que Deus se revelava, se manifestava no Velho Testamento de forma poderosa. Não existe essa divisão. O Velho Testamento não serve, irmão, é a palavra de Deus para nós, diga amém. 3 animais, uma novilha, uma cabra e um carneiro. A novilha representa o céu dos homens, a cabra representa o céu de principados e potestades, e o cordeiro representa o céu de Deus, porque Cristo foi apresentado como cordeiro em sacrifício a Deus. Quem está entendendo isso diz amém. Pastor, por que eles foram cortados no meio, mas foi colocado um de frente com o outro? Porque presta atenção, a oferta ela rasga os 3 céus, mas irmãos, ela traz uma conexão, porque embora eles estão rasgados, traz um alinhamento. O dianteiro estava alinhado com o traseiro, porque dianteiro é a parte de cima, traseiro é a parte da terra. A oferta rasga os 3 céus, mas o alinhamento que a oferta traz é algo sobrenatural. O princípio da oferta ele é algo tão poderoso, irmão. Você sabia que o mundo das trevas utiliza o princípio da oferta? O princípio das trevas utiliza a oferta, e eles têm um entendimento muito maior que nós sobre isso. Você vai fazer um trabalho num centro desse qualquer aí, primeiro que não se faz de graça, é caríssimo para você fazer. Segundo, eles te passam uma lista de material que você precisa comprar, tudo do melhor, tudo do mais caro, e vai você levar bebida barata para ver se o espírito que vai descer lá vai aceitar? Não vai. Sabe por quê? Porque eles reconhecem o princípio da oferta. Os únicos que não reconhecem, irmãos, ainda é o povo de Deus, que a gente acha que na igreja não deveria falar de oferta, quando na verdade até o mundo das trevas está usando o princípio, porque presta atenção, o diabo não cria nada, o diabo usa aquilo que Deus criou para se mover na terra. Por isso que você não faz um trabalho, uma oferenda de forma gratuita, custa-se muito dinheiro. Quem está entendendo isso diz amém. Até os principados e potestades reconhecem e utilizam o princípio da oferta, e às vezes nós como cristãos ficamos, será que a gente devia falar disso, será que não devia? E presta atenção, eu falei ontem, se não me engano hoje, nós fomos alcançados através de uma oferta. Você só vai para o céu, irmão, porque Deus aceitou a oferta do Cordeiro. Nós fomos resgatados por uma oferta. Jesus é a oferta que foi oferecida pelos nossos pecados, pelo pagamento dos nossos pecados. Pastor, tudo agora é oferta, é o que a Bíblia diz, porque Deus encara esse princípio como algo extraordinário. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sabe como você vai ter a certeza que eu vou cumprir tudo? Porque você vai trazer uma oferta, e a oferta vai rasgar os 3 céus em seu favor. Deixa eu dizer algo para você, irmão, o poder da semente é algo extraordinário, sabe por quê? Porque lá onde Deus está, Ele reconhece o poder da oferta. Tanto é que no Novo Testamento a Bíblia vai dizer assim, quando para Cornélio: Cornélio, as suas esmolas estão como um memorial diante de Deus. Você consegue imaginar isso, irmão? Um memorial diante de Deus, por conta das ofertas de Cornélio. Porque a gente pensa que a oferta é só o que a gente faz no mundo natural. Não é, irmão. A oferta nós fazemos nos 3 níveis. No céu onde Deus habita, principados e potestades precisam reconhecer, e o céu dos homens precisam reconhecer aquilo que nós fazemos em oferta a Deus. Quem está entendendo isso diz aleluia. Nós como igreja deveríamos falar muito mais disso do que nós falamos, porque a Bíblia diz que por falta de ensinamento o povo perece, por falta de ensino o povo perece. Nós desde ontem estamos ouvindo falar sobre dízimo, sobre primícia, sobre oferta, e o que isso tem mudado na nossa vida? Será que vai ser apenas uma mensagem que a gente vai ouvir, mas a gente não vai interessar em praticar? Não pode ser dessa maneira. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não pode ser dessa maneira.
Porque o princípio da oferta, irmão, é um princípio que os 3 céus reconhecem. Cada céu tem um governo. Deus governa o terceiro céu. Principados e potestades governam o segundo céu. Tanto é que quando Deus mandou o anjo responder Daniel, você conhece a história, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia o impediu, e ele travou batalha durante 21 dias, até que Deus mandou Miguel para poder ajudá-lo. Porque ali, irmão, quem manda é o mundo das trevas, e o céu dos homens é esse que os nossos olhos, até onde os nossos olhos alcançam e veem. Mas a oferta, os 3 céus precisam reconhecer a oferta que nós fazemos, porque isso sobe como um aroma suave diante de Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Nós já temos o sim de Deus. Nós já temos o sim de Deus para toda semente que nós formos plantar. A história de uma viúva foi transformada porque ela, no momento mais terrível de sua vida, Deus mandou um profeta para que ela pudesse semear. Talvez você entrou aqui nessa noite, irmão, com um problema financeiro, com um problema na sua empresa, com um problema no seu casamento, com um problema com seus filhos, sei lá, com um problema em alguma área da sua vida. E Deus sempre vai proporcionar para você uma forma para que você possa, através da sua semente, mudar essa realidade. Quem está entendendo isso diz amém. Eu quero fazer algo que eu sinto no meu espírito. Eu quero orar por você nessa hora. Posso fazer isso, pastor? Posso orar pelas pessoas? Tem óleo? Traz para nós. E eu quero orar por você, mas eu quero dar um direcionamento para você. Irmão, eu falo aqui para você diante de Deus, olha, Deus é minha testemunha. Ninguém está fazendo isso aqui para tirar dinheiro seu. Mas não tem como a gente ficar aqui 2 dias ouvindo sobre princípio financeiro e eu falar para você vir aqui, eu colocar a mão na sua cabeça simplesmente, porque não funciona assim. Você precisa selar isso que você ouviu através de uma oferta. E eu estou dizendo, o pastor Evandro falou aqui que ele não tem problema financeiro aqui, eu acredito. Eu não tenho problema financeiro nenhum lá na nossa igreja, graças a Deus. Estamos vivendo algo extraordinário lá, violentamente extraordinário. Isso aqui não é para nós. Quando Deus envia Elias, não é porque Deus perdeu a capacidade de sustentar o profeta, é porque Deus estava proporcionando uma oportunidade para a viúva. Diante de vocês hoje tem uma oportunidade, irmão, uma oportunidade de mudar a área da sua vida que talvez você está se encontrando em dificuldade. Eu quero desafiar você nessa noite a você se mover em uma oferta. Eu quero desafiar você, eu quero contar um testemunho aqui que eu contei para o pastor Evandro ontem. Eu estava num seminário há uns anos atrás, ouvindo um pastor falar sobre isso, e eu tinha uma resistência contra esse pastor absurda, porque eu via alguns cortes de mensagem dele e eu falava, esse cara só quer tomar o dinheiro dos outros. E ele foi no evento do meu pastor, e quando eu vi ele lá, eu falei assim, rapaz, como que o meu pastor deixa esse cara entrar aqui, cara? Poxa vida, eu gostava tanto do meu pastor, vou arrumar outro pastor para mim, pensei. E esse menino começou a pregar, e eu vi Deus na vida dele de uma forma tão sobrenatural. Quando ele estava no meio da mensagem, eu falei, eu preciso me mover em uma oferta, porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Diga comigo, a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Por isso o fundamento do princípio da primícia, porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. E naquele dia eu falei assim, eu vou fazer uma oferta como eu nunca fiz. E eu peguei minha carteira, tinha uns R$500, eu peguei. E aí Deus falou, precisa ser mais. Eu peguei o meu relógio e tirei. Meu relógio custava uns R$4.000, uma coisa assim. Eu tirei, eu fiquei ali, quando ele chamar eu vou correr lá para frente, porque eu quero ser o primeiro que ele vai colocar a mão na cabeça. E quando eu peguei o relógio, o dinheiro, Deus falou assim, precisa ser mais. E eu disse, Deus, mas eu não tenho mais nada. E eu olhei para o celular na época, era um celular simples, era um iPhone 7. Eu falei, isso aqui não vale, mas me dá muito trabalho eu ter que ofertar o celular agora, porque tudo estava no celular, eu estava em viagem para ministrar e tal. E aí me veio na hora, irmão, eu tinha uma corrente de ouro, que a gente pastoreou uma igreja em uma cidade vizinha, e quando a gente foi, estava perto de ir embora, o pessoal gostava muito da gente, e eles deram para mim de presente uma corrente de ouro, com um pingente. O pingente era um violão fundido de ouro, só o pingente custava mais de R$5.000, fora a corrente. Quando Deus falou aquilo, irmão, porque não era só um valor financeiro, era um valor sentimental, uma ligação que eu tinha com aquele povo, e Deus falou assim,
oferta corrente também. Eu lembro que eu tirei a corrente, irmão, meu coração partiu no meio. Peguei o relógio, peguei o dinheiro. Quando ele chamou para ir na frente, eu literalmente fui correndo, porque eu falei, eu preciso ser o primeiro, porque eu entendo que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Eu falei, eu quero essa unção de prosperidade na minha vida. E literalmente eu saí correndo, ele colocou a mão na minha cabeça, liberou uma palavra que eu nem lembro, liberou lá, falou, Deus te abençoe, em nome de Jesus, alguma coisa assim. Irmão, e eu reconheço que a partir daquele momento, isso foi 2018, a nossa vida começou a mudar de uma forma extraordinária. 40 dias depois, nós fomos contemplados em um consórcio, nós pagamos 3 parcelas de um consórcio de mais de 60 mil, fomos contemplados num sorteio, um negócio assim, revolucionário, extraordinário para nós. E começamos a experimentar um aumento sobre as nossas finanças de uma forma extraordinária, coisa que nunca tínhamos vivido. E eu reconheço que foi através daquilo, porque a unção que nós respeitamos é a unção que nós atraímos, a unção que nós honramos é a unção que nós atraímos. E eu estou aqui nessa noite como um profeta de Deus, e eu quero colocar minha mão sobre a sua cabeça, e eu quero orar e liberar uma palavra de Deus sobre você. O pastor Evandro estava lá no dia que eu ministrei essa palavra na outra igreja, a pastora Dani estava, contou o testemunho aqui, foi liberada uma palavra, irmão, a casa era quase 500 mil reais para vender. Você vendeu uma casa desse valor sem anúncio, sem nada, porque existe uma unção sendo liberada, existe uma unção sendo liberada nesse lugar. E eu quero desafiar você como um profeta de Deus, assim como Elias disse para aquela viúva, faça, mas traga primeiro aqui. Eu quero dizer para você, traga uma oferta de honra ao Senhor, mas ei, não é qualquer oferta, não vai pegar aí o que está sobrando na sua conta, faça uma oferta de honra ao Senhor. Pastor, o que é uma oferta de honra? O que é uma oferta que mexe com Deus? Eu aprendi isso, a oferta que não mexe comigo, não tem como mexer com Deus. O que é uma oferta que mexe comigo? Já teve vezes, irmão, de eu ofertar muito, mas muito mesmo, como eu te contei agora há pouco, sobre o relógio, a corrente e tudo mais. Mas já teve vezes, irmão, que uma oferta que mexeu comigo foi 50 reais, que era o que eu tinha naquele dia, e era absolutamente tudo que eu tinha. E o que eu ofertei naquele dia foi meus 2 violões. E por várias e várias outras vezes, porque eu tenho entendido, irmão, que o poder da semente abençoa o nosso futuro, porque Deus conhece o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, a gente não sabe o que está por vir sobre o Brasil, mas Deus sabe, que é uma garantia de que o seu futuro vai ser uma bênção. Garanta que você vai ter boas colheitas quando você chegar lá, porque a semente tem o poder de mudar o seu futuro. A semeadura daquela viúva mudou o futuro dela para sempre. O futuro dela era um futuro de morte, e ela se deparou com um futuro de vida e de prosperidade, de abundância. Todo mundo estava na escassez, ela estava vivendo prosperidade. E eu quero liberar isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus.